Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, hoje tem jogo, hoje tem Vasco da Gama, hoje é dia de passar raiva ou de felicidade, enfim, eu vou daqui a pouco partir pro Mané Garrincha, não vou levar os pequenininhos hoje não, porque é muita covardia, tá muito frio aqui em Brasília, para chegar lá 4 horas e sair 9 horas da noite, é muita maldade com os pequenininhos, vai só o maior, enfim, tô chegando daqui a pouco no Mané Garrincha para acompanhar. E você vai ficar ligado aqui nos vídeos curtos. No Instagram eu tomei um bloqueio, cara, de 3 dias. 3 dias que eu não posto lá. Diz que vai liberar hoje, vamos ver o horário, né? Dependendo do horário, aí eu vou botando as resenhas lá no Instagram. Mas fica ligado nos vídeos curtos aqui do canal para você acompanhar tudo que vai acontecer nessa volta do futebol. Hoje tem Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui de outros jogos. E antes aqui, para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal. Olha, tô fazendo aqui uma resenha para levar, lógico que eu ia dar uma gastada, né? Vamos ver se vão deixar eu entrar, né? Porque o Urubu foi campeão, você sabe, né? Agora a volta dos times que foram pro Mundial, o Urubu foi campeão, né? Então eu vou aqui, ó, parabéns pelo título, joguei pau a pau com o Bahia. Você lembra lá do Casimiro que falou no programa dele, viralizou, que ele falou, o Flamengo jogou pau a pau com o Bahia, tipo, pau a pau, é o meu pau com o pau do Kid Bengala, então é o pau a pau que o Flamengo jogou com o Bahia. E eu fiz aqui, ó, o Kid Bengala do lado do Bahia e o Casimiro do lado do Cheirinho. Vamos ver se entra pra gente dar uma gastada, uma zoada, aproveitar que tá voltando o futebol, homenagear esse time que tá voltando do Mundial, né? E aí você deixa o joinha, deixa o hype, curte, se inscreve, tudo que você puder fazer pro canal ser indicado, eu agradeço a força aí, daqui a pouco a gente tá lá pra acompanhar esse jogo e quebrar essa maldição. Vasco vai vencer hoje jogando em Brasília, tô com essa convicção, tá? Vamos ver, a gente teve tempo para preparar, lógico que eu tenho umas preocupações quando o Diniz tem que usar o banco de reserva, e essa vai ser a tônica. O Vasco não pode sair atrás do placar para ter que buscar esse resultado, porque não tem peça para poder entrar no segundo tempo, e eu vou explicar para você por quê, né? Mas antes, vamos lá. O Vasco jogou dia 12/6 contra o São Paulo, lá no Morumbi, ganhou 3-1. Hoje, 13ª rodada, o Vasco encara o Botafogo. O Vasco é 8º colocado com 18 pontos. O Botafogo... Não, ao contrário, tá? O Botafogo é o 8º com 18 pontos, tem um jogo a menos. O Vasco é 13º com 13, né? E tem mais jogos hoje, tem o Urubu de tarde contra o São Paulo, o Inter contra o Vitória, os jogos de tarde, e mais à noite, depois do jogo do Vasco, tem o Bahia e Atlético Mineiro. Bahia que vai jogar com o uniforme lá do Superman contra o Atlético Mineiro. São os jogos de hoje da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Vasco, ela só tem uma dúvida ali, tá? Uma dúvida que é, primeiro, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas está como titular, mas há uma possibilidade de entrar o Maurício Lemos, tá? Essa é a única dúvida na escalação do Vasco. No mais é o Piton, aí Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Tomara que o Hugo Moura hoje, meu amigo, joga a vida dele, porque ele sabe que esse Thiago Mendes que foi contratado é pra vaga dele, tá? Então tomara que esse cara jogue a vida dele a partir de agora. Ele vai ter aí esse jogo, o jogo contra o Independente Del Valle, e talvez o jogo de sábado em São Januário contra o Grêmio. Então ele vai ter 3 jogos aí para ele mostrar que dá para ficar nesse time titular. Ou que já era, vai entrar o Thiago Mendes de primeiro volante aí. O Thiago Mendes, quando estiver pronto, vai ser titular nesse time se ele tiver condições físicas, tá? Porque jogar bola ele joga. Vai depender muito da condição física do jogador. E ele falou 2 ou 3, de 1 a 2 semanas para se preparar. Então o Hugo Moura tem aí esses 3 jogos para poder jogar a vida e se manter agarrado no time titular. Bom, no Botafogo tem o John, Alex Telles, David Ricardo, Barbosa e Vitinho. Esse Barbosa bate, viu? Barbosa bate. Gregório é outro que... Lembra do Gregório? O Gregório jogava no Bahia, esse Gregório aí, esse volante, parece que até tem time interessado nele na Europa, ele, ou é na Turquia, ele jogava no Bahia quando ele deu aquela solada no Benítez e não foi expulso, que o Vasco perdeu pontos importantes e caiu para a segunda divisão. Foi esse Gregório aí, volante.
Marlon Freitas, que muita gente falou que estava negociando com o Vasco, enfim, não estava tendo oportunidade do Botafogo, de repente se firmou no time titular. Santiago Rodrigues, Savarino, Arthur, aquele Arthur que era do Bragantino, e esse Arthur Cabral que estava no Benfica, se eu não me engano, estava em Portugal. Arthur Cabral, a dupla de Arthur aí nesse ataque do Botafogo. O Botafogo que vendeu, né, o menino lá, o Igor Jesus, e vendeu o zagueiro, o Jair, né? Então tá aí essa provável escalação do Botafogo, que vai de técnico interino ali, né? Vai com o Caçapa, o Cláudio Caçapa comandando, porque o filho do Ancelotti esperou até o final do expediente ontem para ver se o nome dele saía no bid. Não saiu, então ele não tá apto aí para poder estar na beira do gramado comandando o Botafogo, apesar de já estar dando treino no Botafogo desde quarta-feira, tá? Quarta, quinta e sexta. 3 dias de treino com ele, mas ele não vai estar comandando o time na beira do campo. Quem apita o jogo é o boi cansado do Daronco, né? Que pesa uns 200 quilos e apita de longe, para o jogo inteiro com falta. E o Vasco que levou para lá 3 jogadores que não vinham atuando. O Estrela, o David, os dois voltando de lesão, e o GB, que estava no sub-20, que agora o Fernando Diniz puxou ele para jogar aí com o time principal, muito por necessidade, tá? Porque, olha, você pega o David e o Estrela, os dois se jogarem hoje, é uns 15 minutos, é para entrar ali no segundo tempo, já faltando uns 15 minutos para acabar, que ainda estão naquele período de voltar, depois de quase um ano sem jogar futebol. Então, os dois, se tiver uma minutagem ali, é isso, uns 15 minutos para entregar intensidade, né? O GB pode ser 500 também, e aí a gente é a única... Você vai ver, né? O torcedor vai ficar revoltado no segundo tempo se o Vasco estiver perdendo, e o Fernando Diniz olhar para o banco e botar o Alex Teixeira dentro de campo. É o que tem, filhote, é o que tem, né? Porque essa diretoria não se movimentou para contratar atacante, não chegaram, né? Falaram que hoje já ia ter jogadores contratados à disposição para o jogo contra o Botafogo. Mentiram, lembra do pastor Ricardo Oliveira lá? Mentiram, viu? Mentiram. Não tem jogador à disposição contratado por essa gestão hoje, jogo contra o Botafogo. Vários clubes vão usar já reforços e o Vasco não. Novidade, né? Novidade. E aí, quem não viajou? O Lloyd, a gente sabe, por causa da situação da mãe dele. O Leandrinho foi uma surpresa para mim. Achei que o Leandrinho ia ter oportunidade. Jean David e o Lucas Oliveira, esses dois aí, meu amigo, pode despachar, porque isso aí não serve nem para viajar junto também, não. Para compor elenco, né? Então esse é o panorama, é o raio-x de jogo de logo mais. Daqui a pouco eu tô lá, se liga nos vídeos curtos, se liga no Instagram, se liberar. Hoje eu já vou estar publicando algumas coisas lá, @Vascaíno Cerrado. Vou trazer aqui agora uma resposta do Vasco. Lembra da acusação feita pelo empresário lá do basquete, que era diretor do projeto de basquete, o Pedro Ortega, e ele fala que houve superfaturamento em viagem para São Paulo. Fala de dinheiro que colocou lá dentro que sumiu. O segundo vice-presidente do Vasco, Renato Brito, gravou um vídeo com um áudio horroroso. Sim, um vídeo, o cara não consegue explicar direito. Aí se você entender, você me fala. Que ele fala assim que quem faz o planejamento, o orçamento é a equipe do Ortega, que manda para o associativo, para o Vasco só vai lá e faz o orçamento. Quem é que paga é eles, quem é que dá sim ou não é eles, enfim. Detalhe, antes de rodar o vídeo aí, o Vasco, através do segundo vice-presidente aí, o Renato Brito, diz que vai processar o empresário, tá? Que ele vai ter que ir pro fórum responsável responder ou provar tudo aquilo que ele tá falando com relação a dinheiro que sumiu no Vasco da Gama. Então, fica aí com o vídeo. Oi pessoal, Renato Brito Neto, segundo vice-presidente geral do Vasco. Me dirigindo agora aos sócios torcedores. Primeiro, lamentar muito as declarações e postagens que foram feitas pelo nosso patrocinador do basquete, Pedro Ortega. São denúncias muito irresponsáveis, muito graves, e enfim, acho que o Pedro vai ter que, obviamente, provar essas denúncias no fórum adequado. Mas, toda sorte, até por um dever de transparência com o sócio do Vasco, a sócia do Vasco, eu queria fazer alguns esclarecimentos bem curtos, né? O Vasco, ele na verdade só executa o orçamento que os gestores do basquete mandam para o Vasco. Então, sob esse ponto de vista, falando sobre os dois pontos que o Ortega
aborda nos vídeos, né, sobre a questão do hotel. Como é que funciona? Os gestores do basquete mandam para o setor de compras do Vasco a necessidade da viagem, o setor de compras orça e devolve para eles. Em uma viagem específica, os gestores entenderam que o valor da cotação poderia ser melhorado. Não houve essa diferença de 80 para 30 mil, isso não é verdade. Só que nessa viagem específica os gestores conseguiram uma tarifa um pouco melhor, se não me engano, 5 a 8 mil reais de diferença. O Vasco simplesmente foi lá e executou o orçamento que eles determinaram, como poderia ser sempre. Na verdade, se o basquete quisesse organizar e cotar 100% dessas viagens, assim faria. Em relação ao 1 milhão de reais que subiu, primeiro é bom lembrar que o Ortega era um patrocinador, não era o maior patrocinador, mas era um dos patrocinadores, e bem relevante, bem importante. A gente, obviamente, reconhece a importância dele no projeto, mas o dinheiro era para bancar o time de basquete do Vasco. Como é que funciona? Os gestores do basquete têm um plano de orçamento, o Vasco executa. No fim de cada temporada, há um encontro de contas. Por exemplo, na temporada passada, o projeto deu resultado positivo e esse valor foi naturalmente reinvestido na própria modalidade. E é de causar muita estranheza as declarações do Ortega, porque o Vasco e os gestores estão exatamente neste momento. Eles estão neste momento batendo as planilhas para que haja o fechamento. Não há o fechamento ainda. Então, isso de que botou 1 milhão e subiu é uma tremenda inverdade. Até porque esse número nem existe ainda, ou seja, não há nenhuma definição se o resultado do projeto desse ano foi positivo ou não, e se ele for positivo, naturalmente que será investido no projeto ano que vem. É bom lembrar também que quando ele diz que o Vasco nunca ajudou o basquete, não é verdade. O Vasco, além de colocar a sua estrutura física, estrutura de pessoal, departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de compras, o Vasco usa a CBC para comprar passagens para o basquete. O basquete é o principal beneficiado com isso. Só esse ano foram 450 mil reais de passagens. Então o Vasco sim tem uma participação no projeto. Enfim, então é uma série de inverdades e informações truncadas que infelizmente o Ortega deu. Por fim, eu queria deixar aqui uma mensagem para o sócio sobre a continuidade da modalidade. O Vasco segue lutando com os seus gestores, com o Gigi e com o Cauê, pelos quais a gente tem muito apreço, na manutenção da modalidade. A gente está correndo atrás de patrocínio, de viabilizações, fazendo reuniões juntos, colocando a nossa diretoria de marketing à disposição do basquete, nossa diretoria comercial, tentando também pelos nossos contatos, através do presidente Pedrinho, da nossa diretoria, para que se resolva o basquete. A gente é super satisfeito com o resultado do basquete, a gente quer continuidade e a gente está, a diretoria do Vasco está andando junto com os gestores nesse caminho. Infelizmente, o Ortega preferiu tomar outra linha. E repito, a gente lamenta, tá? Mas super alinhados com os gestores do basquete na tentativa de fazer o projeto crescer. Tá voltando o Campeonato Brasileiro e tá voltando a minha parceira Inplay. Se você não baixou a Inplay, eu vou te explicar como é que funciona. A Inplay é um aplicativo de estatística, é um fantasy game. Você vai baixar e vai brincar lá dentro sem botar R$1 e correr risco de ganhar dinheiro se você for bom de estatística, tá? Primeiro, o que você vai fazer? Tá aqui, ó, no QR Code, aqui QR Code, no primeiro comentário e na descrição. Clicou, vai abrir no seu celular, você baixa lá no seu Play Store a Inplay. Baixou a Inplay, você vai procurar esse símbolo aqui, ó, o escudo Vascaíno Cerrado. Tá aqui, ó, o Valzinho escrito Vascaíno Cerrado. Clicou, entrou, tem lá, ó, no meu perfil 2.223 seguidores. Me ajuda a ser o maior perfil dentro da Inplay. Sou o segundo maior. E olha, tem perfil do Flamengo, do Botafogo, Fluminense, São Paulo. De todos os times do Brasil, eu sou o segundo maior perfil com 2.223 seguidores. Vamos bater essa meta aqui, chegar a 3.000 seguidores. Me dá essa força aí. E se inscreve aqui dentro do perfil da Inplay do Vascaíno do Cerrado, beleza? Aí tem um ranking dentro do Vascaíno do Cerrado, tem a galera que participa ali, vai pontuando. Inclusive aqui, ó, o Felipe Oliveira tem 57 pontos, é o cara que tá mais pontuando esse mês dentro da Inplay, no meu perfil Vascaíno do Cerrado. Bom, fez isso? Vamos lá, como é que funciona? Você vai, tem uns campeonatos, baixou, você vai ganhar 1.000 moedas. Né? Dessas 1.000 moedas você pode sacar 250 moedas por dia para poder jogar nos jogos, que eles chamam de campeonato, tá? Eu preciso de mais moeda porque eu quero participar de campeonatos que custam mais caro. Aí tem eu vou botar um exemplo aqui, ó. Tem os vídeos de graça, que você assiste os vídeos lá e você ganha moeda. Então, assistiu o vídeo, aí você ganha moeda. Então vai acumulando as moedas para você participar dos campeonatos que valem mais dinheiro, entendeu? Por exemplo, vou entrar nesse aqui, ó. O Vasco, os Cariocas no DF. Cariocas no DF tá cobrando 5.000 moedas para pagar 1 milhão de moedas. O que acontece? 1 milhão de moedas, ele equivale a R$1.000, tá?
50 mil moedas equivale a 50 reais. Toda vez que você juntar acima de 50 mil moedas, você manda o seu Pix para lá na Inplay e eles fazem a transferência para você na hora. Manda o dinheiro para os dinheiro. Já teve gente que ganhou aqui 50, 200, 600 reais sem gastar dinheiro, tá? Eu ganhei 50, teve gente que mandou mensagem que ganhou 600, ou era 700 reais, enfim. Então, esse campeonato que eu vou pagar 5 mil moedas, porque eu já acumulei moedas, e ele paga 1 milhão de moedas, que equivale a R$1.000 dividido por primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí vamos lá, as perguntas. Você clicou, quero participar. As perguntas, a primeira, são 10 perguntas. Normalmente são 10, tem uns campeonatos aí que são 15 perguntas. A primeira, mais de 2,5 impedimento no primeiro tempo? Eu botei que não. A segunda pergunta, gol de pênalti no jogo? Muita dúvida nesse lance, nesse aí. Eu acho que o Verratti deve fazer de pênalti, mas botei que não. Eu acredito que o Vasco vai vencer esse jogo, então estou partindo dessa ideia para preencher esse formulário aqui. A terceira, mais de 10,5 escanteios no jogo? Coloquei que sim, tem que sair 11 escanteios. Porque eu acho que se o Botafogo estiver perdendo, ele vai para cima e ele vai acabar criando, numa pressão, criando mais escanteios. Cartão pro Botafogo no primeiro tempo? Botei que sim. O jogo vai ser pegado. Jogo de cartão, apesar de ser o Daronco, tá? O Daronco é ruim de segurar, de liberar cartão. 5. Mais de 5 gols do Vasco, mais de 0,5 gols. É um gol do Vasco no primeiro tempo? Eu botei que sim, gol do Vasco no primeiro tempo. Sexta pergunta, mais de 55% de posse de bola do Botafogo? Eu botei que sim, que se na minha ideia o Vasco vai vencendo, o Botafogo vai estar pressionando, vai estar com mais posse de bola. A sétima pergunta, mais de 3,5 cartões amarelos pro Vasco no jogo? Coloquei que não, são 4 cartões. Daronco, acho que ele não vai abrir para meter 4 cartões no Vasco. 8, mais de 6,5 cantos pro Botafogo no jogo? Coloquei que sim, partindo da ideia da pressão do Botafogo perdendo. A nona pergunta, assistência do Savarino no jogo? Não. E a 10ª e última pergunta, gol do Verratti no jogo, gol do Pirata, eu coloquei que sim. Esse foi a maneira que eu preenchi. Aí você vai preencher da sua maneira para ver se você vai ficar entre os 3 primeiros colocados. Esse é um exemplo, tá? Então, baixa em play, segue o Vascaíno Cerrado e tenta ganhar umas moedas que depois pode até pingar uma grana na sua conta, tá bom? Curte, se inscreve no canal, até daqui a pouco lá no estádio. Fique com Deus e saudações vascaínas.